C0 seria o tanque vazio. Tá, o que eu faria seria calcular a capacitância do tanque vazio. E o ΔC seria C menos C0. Isso. Isso aqui que não está fazendo sentido, essa parte aqui de cima. Essa parte aqui não faz muito sentido. O que tem que ser calculado é o C que está ali em cima, que é essa expressão aqui que eu encontrei aqui. Tá? E eu tenho que subtrair disso daqui a capacitância do tanque vazio, que é considerando a altura H máxima e o ε0, considerando que não tem água dentro desse tanque. Daí, essa subtração do C, que foi calculado aqui em cima, que é essa expressão aqui, menos o C0, que vai ser 2π ε0 dividido por ln de R2 sobre R1 vezes H. Tá? Esse vai ser o ε0, o C0, desculpa, eu tenho que subtrair isso dessa parcela aqui. Tá? Vezes H máximo, desculpa. Tem que subtrair isso dessa parcela aqui. Daí vai acabar cortando só esse H máximo aqui, ó. Que eu vou ter essa mesma parcela que está aqui no C0, vezes H máximo. Isso é o C0. Tá? Então vai ficar só um H máximo dentro desse parênteses, com um sinal de menos aqui. Eu vou cortar os dois. E daí dá essa resposta aqui, ó. Tá? Que é esse termo que está sendo multiplicado aqui, vezes H. Tá, então deixa eu só... Não sei se ficou claro, senão eu vou repetir agora, que agora eu entendi a resolução. Deu para entender ou precisa que eu repita? Pra mim tá ok isso aí. Tá ok? Tá, deixa Tá. eu dar uma olhada ali se alguém não entendeu. Se alguém quiser que eu repita... Professor, se desse para repetir, seria bom. Tá, então tá, vou repetir agora com calma, tá? Tá, então, primeira parte, calculei a capacitância com o líquido. Para isso, eu tenho que encontrar a capacitância até o limiar do líquido aqui, nessa altura H. Tá? E de onde é que vem essas expressões? As expressões vêm lá de cima na aula. Aqui, ó. Tem essas... Eu até dei as expressões ali, mas eu posso pegar um cilindro concêntrico qualquer aqui, ó, utilizar essa expressão aqui. Tá? Que está ali na aula. Então, para calcular da água, eu utilizei os parâmetros são os mesmos, o que muda é a altura e a permissividade, εr. Tá? E para calcular essa capacitância que eu chamei de C1, eu só tive que encontrar essa altura relativa aqui, que é o que eu chamei de H máximo menos H. O H máximo sendo esses 125 milímetros. Tá? Assim eu calculo o C1. Depois eu tenho que calcular o C0. O C0 é todo esse tanque aqui, tá? Que seria a capacitância inicial, sem a água. Tá? Daí eu tiro a água, se eu tiro a água, eu tenho ε0 em toda essa altura aqui, que eu chamei de H máximo. Tá? Então, e o que eu dou na ordem do exercício é o ΔC, que é a variação da capacitância com e sem a água. Por isso que eu calculei primeiro com a água a capacitância e depois sem a água. Porque eu conheço um ΔC, que é a capacitância com a água menos a capacitância sem a água. Na expressão da capacitância com a água, eu tenho esse termo aqui, ó, 2π ε0 ln de R2 sobre R1 vezes H máximo. Tá? Esse termo aqui é igual ao ε0, ao C0, que é a capacitância sem a água. Por quê? Porque eu pego toda a altura H máxima, considerando a permissividade do ar. Então, foi isso que eu escrevi aqui nessa linha que eu não tinha entendido, ó, que o C é igual ao C0, capacitância sem a água, mais essa outra parcela aqui,
que eu consigo encontrar só fazendo a multiplicação termo a termo aqui. Então, se eu for fazer ΔC, que é C menos C0, então se eu passar para o outro lado aqui, C menos C0, vai dar esse termo aqui, que é esse termo aqui, que eu só recopiei ele. Tá? Então, depois que eu encontro ΔC, a expressão do ΔC, eu vou substituir o valor dela, eu conheço os raios, eu conheço as permissividades, eu só preciso encontrar daí a altura, H. Então, o exercício ele se torna simples quando tu calcula a capacitância com a água, porque um desses termos aqui vai resultar na capacitância sem água, daí já dá para isolar ela, fazer um menos o outro, pegar a parcela que sobra, que vai ser o ΔC, a variação de capacitância. Mas daí é bom vocês pegarem e tentarem escrever também o problema, para vocês olharem a equação também, porque talvez vocês não estão familiarizados tanto com a equação. Depende dos raios do cilindro, o raio do cilindro é o mesmo em todo o tanque, depende da altura, só que a altura vai depender do material. Então calcula uma parcela, depois calcula a outra, depois calcula a capacitância do todo sem a água, subtrai uma da outra. Pode fazer passo a passo, vocês vão encontrar o mesmo resultado. O que eu fiz aqui foi que eu identifiquei que um dos termos já era capacitância sem a água, e daí facilitou aqui para achar o termo que sobrava, que seria o meu ΔC, então. Alguma pergunta em relação a isso? Algum ponto que não ficou claro? Rapidinho, só para eu escrever aqui. Tá. Primeiro, tu calculou a capacitância total e depois tu diminuiu pela capacitância inicial, é isso? O que eu fiz? Eu calculei a capacitância com a água, que seria C1 mais C2, seria a capacitância dessa região aqui, que eu tô, não sei se vocês estão vendo o meu mouse aqui, ó, mas seria nessa região aqui, tá? Acima do líquido, aqui, essa ondinha aqui é o líquido, a água, mais essa capacitância aqui, que é a parte da água. Então, primeiro foi isso que eu fiz. Calculei a capacitância do tanque com a água, que é C1 mais C2. Tá? Esse é o passo 1. Passo 2, calcular a capacitância sem a água. Que daí esquece que tem esse líquido aqui. É como se tivesse sem o líquido. Tu considerar que o líquido não existe mais, então a permissividade em todo o tanque vai ser ε0. Tá? Daí, para eu saber qual foi a variação de capacitância quando eu coloco a água, eu tenho que fazer a capacitância com a água menos a capacitância sem a água. Daí eu sei qual é que é a variação. Porque é isso que eu dei ali na ordem do exercício. Obrigada, senhor. Tá? Tá certo. De nada. Mais alguma pergunta em relação aos exercícios e em relação à lista também, ou ao trabalho? Sor, Diga. o gabarito dessa lista tu vai disponibilizar no Moodle? Sim, eu vou disponibilizar assim que vocês entregarem hoje. Tá? Daí amanhã eu já disponibilizo o gabarito da lista. Tá bom, obrigada. Tá? De nada.
Professor, na questão de cálculo da tarefa, que a Júlia estava comentando, quais relações que eu tenho que me basear para achar? Oi? Caiu para mim. Vocês estavam conectados ainda ou caiu para todo mundo? Oi, senhor, não sei, eu fiz uma pergunta, só que eu achei que não estava funcionando meu microfone, não sei se alguém escutou. Não sei, eu não escutei porque eu caí da ligação, eu saí da reunião e voltei sozinho, assim, deu um bug aqui. Mas pode repetir então a pergunta. Tá. Na questão 4 que a Júlia tinha perguntado, quais Uhum. relações que eu preciso usar para obter a relação que está pedindo? Quais são o quê? Desculpa? Quais são as relações que eu tenho que usar? Eu não entendi a palavra que tu falou depois de são. Quais são as relações? Ah, é que Ah, meu... as relações, tá. Deu um ruído bem na hora ali. Tá. As relações é. Tá. Obtém a relação C2 menos C1 dividido por C2 mais C1. Tá? O que é a ideia aqui? Ó? Eu coloquei uma linha aqui, imaginária, e falei que do lado esquerdo é a capacitância C1 e para o lado direito é a capacitância C2. Ou seja, eu vou medir a capacitância desse lado e desse outro lado. Daí eu vou subtrair, somar, fazer a divisão da subtração pela soma. Como é que eu vou calcular a capacitância C1 aqui? Tá? Eu estou considerando uma placa paralela. Então, para eu considerar uma placa paralela, a partir se eu olhar essa linha aqui para a esquerda, eu tenho que verificar qual que é a área onde eu tenho placas paralelas, placas metálicas paralelas, onde é que vai ter o campo elétrico, onde é que vai acumular carga, tá? Então, talvez isso que não está tão claro, mas eu escrevi aqui, ó, note que a placa inferior é fixa e a superior com área efetiva 2A é móvel, que é essa aqui que está amarela, ó, tá? Então, o que significa? Que essa parte amarela é metal, que a parte amarela aqui embaixo também é metal. Então, nessa parte roxa aqui, eu não tenho metal, não faz parte do meu capacitor, porque o meu capacitor é de placas paralelas. Então, eu tenho que ver aqui, a partir dessa linha aqui para a esquerda, tá? Eu tenho esse capacitor C1 aqui, ó, que tem as placas paralelas. Tá? Ele tem uma distância D, ele tem uma permissividade que eu não conheço, vocês podem escrever só epsilon, e eu tenho que ver qual que é a área efetiva. Tá? A área efetiva, eu até ajudei aqui, eu já coloquei, já escrevi. Por quê? Se eu dividir no meio essa área aqui de cima, eu tenho 2A dividido por 2, ficaria A. E daí o deslocamento para a direita gera uma variação que eu chamei aqui de ΔA. Então, aqui eu tenho A menos ΔA, que é quanto de área eu desloquei para a direita, e nesse lado aqui, na capacitância C2, eu tenho A mais ΔA. Tá? Então, para eu calcular dois capacitores desculpa, me deu um engasgo, de placas paralelas, eu tenho que verificar do lado esquerdo qual que é a área efetiva, do lado direito qual que é a área efetiva, a distância e a permissividade são as mesmas. Eu encontro a expressão C1, C2 e faço só manipulação algébrica para ver o que vai resultar aqui dessa manipulação. E daí, quando vocês encontrarem o resultado, vai ficar um pouco mais claro de por que é feito isso. Tá? Não sei se ficou claro. E se não ficou claro, qual a parte que não ficou? Ficou claro, senhor. Valeu. Ficou? Tá bom, de nada.
Tá, pessoal, vocês podem fazer perguntas, tá? Aí daí, então, entregar a tarefa até o final do dia. Tá? Daí amanhã ou na sexta eu vou postar as 2 aulas que faltam, nós já estamos acabando. Semana que vem daí a gente faz uma... Eu até tenho que ver o que tem no cronograma, mas eu acho que deve ser uma aula antes da prova, para tirar dúvidas sobre a lista. Se eu não me engano, é isso. Dúvidas pré-prova e entrega do trabalho. Tá. Então, no dia 11. Tá, então, semana que vem, daí a gente tira as dúvidas da lista ali e das aulas que eu vou postar, se vocês tiverem alguma dúvida, antes da prova daí que vai ser... eu vou ter que espalhar aqui, vou ter que dividir em 3 dias novamente. Provavelmente vai ficar 16, 18 e 23. Daí na ordem inversa. Quem fez no primeiro dia agora faz no último. Tá? Foi o que a gente tinha combinado na primeira área. Quem fez no segundo dia segue fazendo no segundo. Quem fez no último faz no primeiro agora. Certo, pessoal? Se não tiverem mais dúvidas, a gente encerra por aqui. Senão eu fico aqui disponível para quem quiser perguntar, tá bom? Professor, Oi, eu tenho uma dúvida sobre o trabalho. diga. Assim, como a gente não vai fazer experimento, no nosso caso, que é métodos de medição de pH, a gente precisa usar valores ou não precisa? Porque daí, se a gente usar valores, a gente vai ter que meio pegar da internet, assim, né? Não, o de vocês é o do pH, então tu tá fazendo com a Cibele, né? Ela conversou comigo. Isso. A ideia é assim, vocês não vão fazer experimento nenhum, vocês têm que pegar os valores vocês têm que apresentar um sistema de medição que alguém fez, não é vocês que têm que fazer, né? É justamente isso, vocês têm que pesquisar, e eu até passei um artigo para ela que, como sugestão de que vocês podem se basear naquele artigo, vocês têm que entender aquele sistema de medição e explicar ele no trabalho, tá? Explicar as incertezas envolvidas, de repente falar qual que contribui mais, qual que contribui menos, mas ninguém tem que medir, ninguém precisa fazer nada, é simplesmente ir atrás na literatura, vocês podem pesquisar, sei lá, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão, artigos científicos de um sistema de medição e explicar ele no artigo de vocês e trazer outras curiosidades de outros sistemas existentes. Ah, mas até eu comentei com a Cibele quando ela me pediu sugestão, eu falei, vocês podem utilizar esse artigo aqui como a base do trabalho de vocês e pensar uma coisa ou outra de outro sistema de medição, mas a base do trabalho pode ser esse artigo. Vocês não precisam inventar nada novo, referenciando, não tem... E é isso que eu espero, que vocês peguem na literatura um sistema de medição, tá? É bem isso. Não sei se ficou claro, se alguém tinha dúvida em relação a isso no trabalho. Tá bem. No caso, daí a gente pode pegar aqueles dados e valores, isso? Devem pegar, isso, exatamente. Tá bem. Tá? Mas daí contextualizar, explicar, fazer uma análise, trabalhar em cima daquilo, né? Sim, entendi. Certo, obrigada. Tá? Trazendo para o escopo da disciplina ali. E eu não sei, ali eu não quis insistir muito, tá? Porque eu acho também que você tem que partir de vocês. Eu falei, quem quiser pode conversar comigo, eu posso dar dicas. A única pessoa que me procurou foi a Cibele, então ela me procurou, eu ajudei, conversei com ela e passei dicas do trabalho. Mas eu tinha pedido para vocês colocarem aqui o tema, ó. Então tem, o grupo A e o grupo B colocaram tema. O grupo C e o grupo D não colocaram, então vão ter um desconto na nota, porque é um dos critérios da avaliação
vocês definissem um tema, né, até a semana passada. Foi falado várias vezes, eu falei, conversem comigo, eu estou disponível, tá? Então, qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem me procurar e eu estou bem aberto sempre a esclarecer. Mas tem que partir de vocês também, tá? Mas agora, bom trabalho e eu estou pensando numa coisa, tá, que eu quero ver com vocês aqui. Que eu ia criar uma... Eu acho que não vai dar certo. Eu estava fazendo uns testes ali, não ia ficar bom. Esse sistema que vocês vão ter que avaliar os colegas, eu acho que vai dar muito problema, porque cada um vai avaliar uma pessoa do mesmo grupo, só que vai ser outra pessoa. Tipo assim, alguém do grupo D vai avaliar alguém do grupo A, e alguém do grupo C vai avaliar alguém do grupo A, e as médias podem ficar muito diferentes. Tá? E o Moodle aqui no sistema que ele tem de avaliação não vai dar certo. Eu vi que não vai ficar bom. Vai dar médias diferentes no mesmo grupo, vai abrir muita margem para agora esqueci, agora me fugiu a palavra, mas para vocês reclamarem, tá? Então eu pensei em propor para vocês de vocês não precisarem corrigir o trabalho dos colegas, tá? Eu vou disponibilizar o trabalho dos colegas para vocês lerem, para vocês interarem, até porque eu vou perguntar na prova alguma coisa sobre, pelo menos o básico sobre cada um dos trabalhos, tá? Posso perguntar. Mas daí vocês podem entregar, em vez de entregar o trabalho no dia 11, vocês podem entregar no dia da prova, até o dia 16 daí, tá? Porque daí não precisa esse tempo para vocês corrigirem. Vai estar menos trabalho para vocês. Isso, contestações, isso aí, eu fiquei no cons e não saía a palavra. Contestações, tá? O Douglas, ele me ajudou. Vocês concordam nessa mudança de critério de avaliação? Eu tenho que perguntar para vocês antes de fazer qualquer mudança. Vocês vão ter menos trabalho e mais tempo para entregar, tá? Só vai mudar o método daí. Eu acho que é bom para vocês, né? Vai dar menos trabalho. Para mim também, ali eu estava bolando no Moodle, não ia ficar bom ali naquele método. Vai ter que ser uma atividade presencial, de repente, para o futuro. Daí a avaliação vai ser minha. Tá? Vocês vão ter, talvez, essa diferença, assim, de que não vai ser o colega, mas talvez seja até mais justo. Eu estava preocupado também de que alguém poderia ser prejudicado, daí ia ter que ajustar, sabe? Ia ficar muito subjetivo. Eu acho que vai ser melhor eu avaliar todo mundo. Tá, então, como todo mundo confirmou, então, tá? Depois eu vou atualizar ali. Vocês podem entregar o trabalho no dia da prova, eu vou dar um dia, vou dar aqui, vai dar 5 dias a mais, vai ficar bem bom para vocês fazerem. Daí eu já entrego no dia 18 a correção da prova e dos trabalhos e facilita para todo mundo, tá bom? Deixamos combinados assim, então. Ô, senhora, uma das questões da prova vai ser sobre os trabalhos dos outros grupos, não? Isso, exatamente. Tá, valeu. Tá bom. Eu acho que eu até já comentei isso em algumas aulas anteriores, mas eu ia deixar isso bem claro também quando vocês entregassem. Mas é isso aí. Eu vou repassar. Só que daí fica complicado. Porque se vai ser no dia da prova, daí não dá. Tá, então vamos fazer assim. Vocês podem entregar, mas a pergunta vai ser sobre o trabalho de vocês, tá? Não o trabalho dos outros grupos. Vou perguntar sobre o trabalho de vocês para garantir que todo mundo participou, pelo menos, do trabalho realizado. A minha ideia era perguntar sobre o trabalho que vocês corrigiram, só que agora que eu estendi o prazo, daí não vai ficar muito, não vai ter como daí. Tá? Mas o senhor, tu vai conseguir ler para fazer as perguntas? Claro. Tá bom. Eu vou colocar ali para entregar no dia 15, então. Daí eu leio os trabalhos e eu vou ter, sei lá, 5, 6 alunos aqui no primeiro dia. Eu consigo bolar uma pergunta sobre os trabalhos na manhã, antes da prova, sem problemas. Então tá, pessoal. Nos encontramos na semana que vem, então, para tirar dúvidas pré-prova.
Bons estudos aí, até mais daí. Obrigada, Sor. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.